Bom dia, irmãos queridos. Nesta terça-feira, dia 29 de setembro, festa dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa dos arcanjos, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. Vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não estamos sozinhos na nossa caminhada. Os anjos nos acompanham da mesma forma que acompanham Jesus do começo ao fim de sua vida. O anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus. Um outro anjo tirou as dúvidas de José em sonho e lhe explicou a vontade de Deus. Outra vez, um anjo o alertou para fugir para o Egito e o chamou de volta ao tempo certo. Tem anjos junto a Jesus nas tentações do deserto. 2 anjos explicam a ressurreição às mulheres que vão ao túmulo. São Miguel Arcanjo tem a missão de derrotar o diabo. Abra os olhos e peça ajuda a esses grandes intercessores, nossos amigos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: Este é um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que estas. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditamos hoje, na festa dos arcanjos, com um estudo muito sério e completo que se encontra em um site específico para a formação dos sacerdotes e que pode ser muito útil para nós hoje. Assim diz esse estudo. Ao colocar a palavra anjos num buscador de internet, é incrível a quantidade de informações que aparece, muitas contaminadas por doutrinas esotéricas. No entanto, é ainda mais curioso quando se busca imagens de anjos, seres fofinhos, bebezinhos, por vezes efeminados, com bochechinhas vermelhas, asinhas simpáticas. Muitos artigos sobre os anjos estão, sem dúvida, contaminados por doutrinas esotéricas. Inclusive, é possível encontrar um anjo específico para cada dia da semana, entre outras coisas absurdas. No entanto, é preciso dizer que também se encontra muita coisa boa. Os anjos não são reencarnações, não são homens e mulheres com asas, não são lugares nos quais se sente a presença de Deus, não são gnomos, não são uma espécie de energia, nem tampouco uma fumaça branca. É interessante observar uma coisa. Parece quase que a humanidade, no seu conjunto, obedeça a uma espécie de lei do bêbado. Depois de uma queda para a direita, procura compensá-la caindo para a esquerda. Assim, as épocas de racionalismo exacerbado e míope seguem outras em que proliferam as mais mirabolantes fantasias e crenças, e a doutrina sobre os anjos se presta muito para esta deformação. O nosso tempo faz parte desta segunda fase de misticismo exacerbado e louco.
A julgar pelo número de caricaturas deformadas destes seres não humanos, que chamamos de anjos, sob a forma de duendes, gnomos, espíritos desencarnados, deidades e extraterrestres, que se misturam muito nos estantes das livrarias e lojas de bibelô, bem como nas cabeças de alguns. O calendário litúrgico da Igreja Católica celebra duas festas angélicas. No dia 29 de setembro, a festa dos três arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E no dia 2 de outubro, os anjos da guarda. Quem são eles? Talvez o concílio da Igreja que mais se dedicou a explicar a doutrina sobre os anjos foi o Concílio de Latrão IV, no ano 1215. Nele se afirmou, num contexto de profissão da fé, que os anjos foram criados por Deus desde o início dos tempos, também os demônios. No caso dos demônios, o concílio nos diz que foram anjos criados bons, mas que depois se fizeram maus. Logicamente, houve pronunciamentos magisteriais sobre os anjos antes dessa data. Por exemplo, o Papa Zacarias, no ano 745, rejeitou os vários nomes dos anjos, ficando somente com os de Miguel, Gabriel e Rafael, porque a Sagrada Escritura só fala desses três. Um outro concílio do ano 789 fez a mesma coisa. O que nos diz a Bíblia sobre os anjos? Bastante. Os dicionários bíblicos dedicam a este tema várias páginas. Em resumo, anjo vem da palavra grega angelos, que serviu para traduzir a palavra hebraica malak, que de maneira geral significa mensageiro. Eles são filhos de Deus, são protetores dos homens, como fala o Salmo 90, moram nos céus, são de natureza espiritual, como lemos em 1 Reis, também em Daniel e em Hebreus. Há anjos bons e anjos maus. Existem serafins, querubins, tronos, dominações, potestades e principados, como lemos na carta aos Colossenses. Existem arcanjos, como lemos na 1 Tessalonicenses e em Judas. Existem anjos que cuidam dos indivíduos. Basta pensar no livro de Tobias, o anjo que acompanha Tobit. Nos evangelhos também se lê que eles contemplam o rosto de Deus e se alegram pela conversão daqueles que estavam afastados de Deus. Dizem ainda que eles levaram o corpo de Lázaro ao seio de Abraão, como lemos em Lucas 16. São muitas as citações dos anjos e não tem como pensar que eles não existam. Como se pode ver, as afirmações do magistério da Igreja estão solidamente apoiadas pela tradição escriturística. Com relação aos três arcanjos, acontece a mesma coisa. Gabriel, que significa Deus é força, aparece em Daniel 8,16, depois 9,21 e em Lucas capítulo 1, versículos 19 e 26. Miguel, que significa quem como Deus, aparece em Daniel 10, 13 e depois no 22, capítulo 12, versículo 1 e em Judite capítulo 9, Apocalipse 12, versículo 7. São Miguel é o padroeiro de toda a Igreja. Rafael, Deus cura, aparece em Tobias capítulo 3, versículo 25. O Catecismo da Igreja Católica diz que os anjos são criaturas pessoais, ou seja, dotadas de inteligência e vontade. São, ademais, imortais, por serem puramente espirituais, e superam em perfeição as criaturas visíveis.
O fato dos anjos serem pessoas angélicas nos faz ver quanto são capazes de relações de amizade e de fraternidade com as pessoas humanas. Os santos anjos são nossos amigos. E nós podemos completar dizendo: como seria bom se cultivássemos esta amizade frequentemente, conversando com eles, pedindo a sua proteção e agradecendo os seus favores, como dizia São Padre Pio. Todos os santos foram muito devotos dos anjos. São José Maria Escrivá, por exemplo, deixava que o seu anjo da guarda contasse o número de orações e mortificações que ele ia fazendo. Tinha-o presente nos trabalhos apostólicos que realizava. Chamava-o relojoeirinho, porque era muito pontual em lhe despertar, e até lhe consertou um relógio numa ocasião. Dedicava as terças-feiras a tratá-lo mais intensamente. Rezava ao anjo da guarda de alguém com quem tinha que conversar, ou escrever-lhe uma carta. Viu o Opus Dei no dia 2 de outubro de 1928, Festa dos Anjos da Guarda. Confiou os diversos trabalhos dessa nova fundação a cada um dos arcanjos. Caminho. Esse clássico moderno de espiritualidade dedicava 9 pontos seguidos à devoção aos anjos. Como São José Maria, poderíamos elencar vários outros santos cuja devoção aos anjos nos anima a ser mais amigos desses celestes espíritos. Enfim, toda a vida do novo povo de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, recebe a proteção dos anjos. São Miguel Arcanjo é padroeiro de toda a Igreja. Nós, membros da Igreja, podemos intensificar nos próximos dias a nossa devoção a estes celestiais guardiões da nossa fé, esperança e caridade, guardiões do nosso trabalho pela causa de Deus e do nosso caminho rumo ao céu. Sejamos gratos aos anjos da guarda e, sobretudo, agradecemos ao Senhor por estes seres angélicos, nossos companheiros, os arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael. Pois bem, depois desta reflexão iluminante, podemos ler novamente o trecho de hoje e viver esse dia procurando o relacionamento com estes grandes amigos nossos, que são os anjos e os arcanjos. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele: este é um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores do que estas. E disse-lhe ainda: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingem e que expressam o relacionamento que Jesus tinha com os anjos.
Nesse momento podemos escolher o propósito que nos acompanhe no nosso dia e um constante abandono ao amor de Deus que nos alcança também através de seus anjos. Podemos conversar com eles e pedir sua ajuda. Não são deuses, de forma alguma, mas seres mais fortes e inteligentes do que nós que podem nos ajudar. Vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Paz e alegria a todos. Vamos aproveitar destes grandes amigos que Deus coloca ao nosso lado. Paz e alegria a todos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em vós, revele tua face para nós. Levanta-te, põe o teu escudo sobre nós. Manda teus anjos
final.